Olá, como vai? Tudo bem? Me chamo Bárbara, sou fisioterapeuta do Centro Raimundo Nonato Dias Rodrigues, trabalho com a formação continuada. Nós trabalhamos com orientação para professores da rede pública, assim como orientação também para os pais, né, que estão na rede regular de ensino, assim como pais que estão dentro do Centro Raimundo Nonato, que nos procuram. Então, sejam bem-vindos os pais, né, do centro. Este foi um ano atípico, as avaliações iniciaram, para muitos pais não ocorreram, porque ocorreu a interrupção, né, por conta da pandemia. Então, quero dizer que vocês são muito bem-vindos. Essa é a nossa forma de trabalho hoje, que é a atividade remota, né? Trabalhamos de forma remota, através de vídeos, ligações. E eu vim aqui falar para vocês sobre a estimulação precoce, né? Onde os filhos de vocês estão hoje, né? E o que seria estimulação precoce? Então, ela é um dos atendimentos que o Centro Raimundo Nonato oferta hoje, né? E ele é realizado com bebês e crianças de 0 até 3 anos e 11 meses, que apresentem alterações em seu desenvolvimento. Não necessariamente a criança precisa vir laudada, mas é necessário que no decorrer da trajetória precise passar pelas avaliações necessárias para que ela tenha um diagnóstico. Com o diagnóstico em mãos é mais fácil o trabalho, direcionar o trabalho, certo? Qual é o nosso objetivo com o seu filho? Então, nosso objetivo é promover um desenvolvimento global do bebê ou da criança, né, para minimizar as dificuldades e superá-las. Esse desenvolvimento global é tanto físico, quanto mental, né, psicológico, neurológico. Então, nós vamos desenvolver seu filho como um todo, certo? Também na área do comportamento, na área social. Então, vamos avaliar o filho de vocês e verificar onde estão as dificuldades, tentar minimizá-las, né? Através do aprendizado que nós ofertamos e superar. Vamos superando as barreiras e os limites. Qual é o nosso objetivo com vocês, pais? Então, é dar orientação, né? Nós, como profissionais, daremos orientações a vocês, pais, né, para ajudar na maior segurança emocional. Nós chegamos cheios de expectativas enquanto pais, né? Chegamos com muitas dúvidas, nós temos muitas coisas para alcançar, né? E com nossos filhos. Então, chegamos com muita insegurança. Então, nós temos essa função de orientar e dar esse suporte para que vocês se sintam mais seguros nessa inserção inicial do filho de vocês, certo? Para lidar com essas dificuldades e estimular as potencialidades do filho de vocês, certo? E vamos descobrir muitas das vezes durante o processo de avaliação onde estão as potencialidades. Então, como iniciamos esse processo de estimulação precoce? Nós iniciamos com uma avaliação. Como eu falei para vocês no início do ano, né, ocorre uma entrevista do profissional com vocês, onde precisamos conhecer desde o início do desenvolvimento intrauterino, né, até os dias atuais, passo a passo do seu filho, né? Vamos fazer perguntas, sempre estamos indagando, certo? Então vamos avaliar qualquer influência, já seja biológica ou ambiental. Certas influências biológicas são aquelas que nós ofertamos, nossa carga genética, né? Nossa cor de cabelo, nossa cor de pele, cor de olhos, né? E nós passamos essa carga genética para os nossos filhos. Não passamos só essas características, mas passamos outras características, inclusive às vezes características genéticas de algumas alterações patológicas, certo? Ademais disso, as características ambientais, aí, as influências ambientais, né? Nós temos hoje a influência da pandemia, do novo coronavírus, não sabemos o que esse vírus pode fazer de alteração no organismo. Mas já conhecemos outros vírus, né, que tiveram grandes epidemias aí no mundo, no Brasil afora, hein? E como, por exemplo, rubéola, né? Nós temos a toxoplasmose, nós temos o vírus da AIDS, nós temos outras alterações metabólicas, como por exemplo mães que são diabéticas, certo? Ou que têm problemas de tireoide, que pode afetar o desenvolvimento da criança ainda dentro do útero, certo? Este monitoramento que a equipe, né, de profissionais que atende seus filhos faz é necessária para que ocorra uma promoção de desenvolvimento típico,
né? Então, nós temos uma escala de desenvolvimento e nós temos, nessa escala de desenvolvimento, os meses. E de acordo com o mês, aquilo que a criança deveria estar fazendo. Então, se a criança ainda não chegou já chegou nessa etapa e ainda não desenvolve essa característica ou motora, ou neurológica, ou psicológica, então a nossa tarefa é trabalhar em cima da onde não está desenvolvido para desenvolver, certo? Onde serão, então, as crianças serão avaliadas e vamos estar observando diferentes indicadores de desenvolvimento, psicomotor, linguagem, comunicação, cognição e comportamentos socioadaptativos, certo? Essas etapas do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, os pais podem acompanhar o desenvolvimento na caderneta de vacinação. Quando o seu filho vai vacinar, tem uma caderneta com várias folhas. E lá tem uma parte que mostra o desenvolvimento neuropsicomotor do seu filho por cada mêsinho, 0 a 2 meses, 2 a 4 meses, 4 a 6 meses, assim por diante. Acaso observem, né, alguma alteração, vocês devem informar isso ao pediatra. Olha, doutor, eu acho que meu filho não está bem aqui, não está bem lá, né? Para que este realize o encaminhamento adequado, tá certo? Então, nós temos aqui uma tabelinha bem simples e vai mostrar no primeiro mês de vida, né? A criança, então, consegue seguir a luz. Se nós colocarmos uma luz, né, fixa, a criança consegue seguir essa luz, né? Quando você coloca para ela, estimula. Né? Nessa etapa, a criança nasce com reflexos, né? E esses reflexos primitivos são para que a criança ela possa sobreviver. Alguns deles eu vou falar para vocês bem rapidamente, por exemplo, o reflexo de sucção. Como é que a gente sabe se está presente ou não, né? A gente toca num cantinho da boca da criança e ela vira para o lado para tentar sugar, né? Achando que tem a mama ali. Tocou desse outro lado, vira também. Quando a mama está próxima da boca, né? Então a criança já vai buscando a auréola da mãe para fazer a sucção. Então esse é um reflexo. Outro reflexo é a deglutição. Quando a cavidade orofacial está cheia de leite, então a criança procede a deglutir, a engolir. Isso é um reflexo na criança. Depois ela vai desenvolvendo a atividade motora, né? Vai desenvolver uma atividade motora consciente. Logo no início da vida é só reflexo, tá certo? Outra é que todo mundo fala muito, olha, meu filho tá aprendendo, já aperta a mão, aperta o dedinho. Não, ele ainda não aprendeu, ele tem uma atividade reflexa, né? Ele nasceu com ela, ainda não houve aprendizado, certo? No segundo mês de vida, nós observamos que a criança costuma sorrir, balbuciar, ba, já vem umas palavrinhas, né? Aí você, olha, tá balbuciando, então sai algum som. Você ouve, né, esse som, essa emissão de som. Certo? No terceiro mês, a criança começa a sustentar a cabeça e começa a formar o arco cervical, né? A coluna começa a ser formadinha aqui na região cervical. Ao quarto mês, a criança passa a agarrar objetos, mas ela ainda não tem uma apreensão palmar adequada. Então, se você pegar um objeto e sacudir, deixa eu pegar um objeto bem aqui rapidinho. Pegar um objeto e sacudir, certo? A criança você estimula ela auditivamente e ela vai com a mãozinha aí, pega, mas ela ainda não tem a apreensão correta palmar. Então ela vai tentar pegar, mas aí tem uma dificuldade, ainda não consegue levar até a boca, né? Vai se bater, né? Não vai chegar ainda no local que ela deseja, certo? Mas ela já consegue fazer esse movimento, agarrar objetos. Aos 5 meses, gira sobre o abdômen. Então, você deixa a época do cuidado, viu? Deixou a criança de frente, você foi ali, quando voltou, ela já está viradinha de lado, né? Então, tem que ter um cuidado bem, bem grande aí, enorme, né? Para que não venha a cair, né? A criança não venha a cair. Aos 6 meses, a criança já se mantém sentada, muitas das vezes com o apoio do braço, certo? Ao 7º mês, ela já executa uma apreensão palmar. Então, essa pressão palmar, ela já aperta ali na mão e já leva o objeto até a boca, né? Já consegue fazer essa coordenação de levar até a boca o objeto de desejo, certo? Sem se machucar, bater a cabeça, né? Ao 8º mês, a criança já consegue desenvolver uma coordenação motora um pouquinho mais fina. Como assim? Ela já consegue pegar objetos em pinça, certo? Então, esse pinçamento de objetos a partir do 8º mês, tá? Ao 9º mês, põe-se sentado, já consegue permanecer sentadinha, né? E ao 10º mês, já engatinha e se arrasta.
certo? O 11º mês, ela já dá passos sem apoio, e ao ano de idade começa a caminhar só. Mas algumas crianças não necessariamente vão caminhar aos 12 meses. Algumas se estendem até o 15º mês e só no 15º mês começam a fazer o caminhar sozinho. Depende do quê? Depende da influência motora que a gente vai dar muitas das vezes, né? Uma criança que permanece muito tempo no braço tem pouco estímulo, né? E se tem pouco estímulo, logo não tem a musculatura trabalhada para fazer o caminhar sozinho, né? Vai demorar um pouquinho mais, tá certo? Vamos passando aqui. Então, quais são os sinais precoces que podem ser detectados numa criança com autismo? Né? E o que é o autismo? O que é o TEA? Transtorno do espectro autista, né? É um transtorno, né, do neurodesenvolvimento da criança. Então, nós vamos observar ali transtorno no comportamento, na fala, né, na comunicação e na interação social. Né? Então, é uma tríade que nós chamamos. Né? E esse diagnóstico de TEA ele só pode ser feito por médico. Mas nós, enquanto pais e os professores, né, mestres, podem ofertar informações valiosas para o médico. Muitas das vezes nós filmamos aquele comportamento que nós achamos que é atípico, né, para levar para o médico. O médico vai observar e vai ver se realmente tem que ver com o transtorno do espectro autista ou não. Né? E esses relatos, essas gravações são muito importantes. Então, nós facilitamos para o médico, né, esse diagnóstico através de informações. Então, entre mais informações você tiver, pai, para ofertar, né, mais rápido esse diagnóstico. Como eu falei no início, o diagnóstico ele não é necessário para que a criança entre no Centro Raimundo Nonato. Né? Existe uma nota técnica, né? E essa nota técnica diz que a criança tem, né, o direito de estudar sem precisar de laudo. Porém, o laudo é necessário para garantir direitos à criança. Ah, Bárbara, como assim direitos? Algumas crianças têm direito a benefício, por exemplo, né? Esse benefício pode ser de até um salário mínimo e pode estar sendo utilizado para medicação, para uma alimentação balanceada e mais adequada, né? Alguns autistas têm algumas dificuldades com alimentação, como, por exemplo, o glúten, né, e que está presente na maior parte dos alimentos. O leite também, né, a caseína, ela pode ofertar alguns problemas, né, para o autista. Então, conforme o pai vai descobrindo aquilo que faz bem, aquilo que faz mal, né, a gente começa a observar que talvez a gente precise gastar um pouco mais. Então, ofertar esse direito à criança nunca é demais, não é verdade, pais? Então, tem alguns sinais clássicos do autismo. Não necessariamente seu filho vai ter todos os sinais, mas eu posso mostrar aqui alguns sinais para que vocês rapidamente vejam, né? E vejam se seu filho encaixa nesses sinais. Então, vamos lá. Aos 6 meses, até os 6 meses de idade, o pai pode observar a ausência de sorrisos, né, gargalhada, né, ou expressões de ternura ou alegria. A outra coisa é o contato visual mãe-filho, que ocorre muito durante a amamentação, troca de fraldas, quando a mãe fala com ternura, né, e o filho não faz esse contato visual com a mãe, certo? Então já é algo para anotar aí, né? Olha, meu filho não fez esse contato visual comigo. Outra questão não está escrita aí, mas eu vou falar para vocês, é a questão do toque. Tem criancinha, né, que quando o pai e a mãe pega para acalentar, tá com uma cólica, a criança chora muito mais e não cessa o choro e o pai não sabe o que fazer. Né? Algumas crianças elas vêm com essa alteração de sensibilidade tátil. O toque, o cérebro, ele entende como dor. Então, quando o pai ou a mãe tocam na criança na tentativa de acalentar, a criança entende isso como dor e chora muito mais. Então, o que acontece? A criança, o pai percebe que se acalma quando vai para o berço ou fica ali sozinho. Então, é outro ponto que o pai precisa estar observando e anotando, certo? Logo no início, pai de primeira viagem, quando observa uma criança chorando muito, entra em desespero. Mas então a gente anota isso, né? Olha, poxa, meu filho, quando eu toco nele, ele chora muito, né? Como eu vou voltar a repetir, não necessariamente teu filho vai ter todos esses sinais de autismo, certo? Aos 9 meses, o pai pode perceber, né? Os pais podem perceber que a criança não retribui e partilha sons, sorrisos ou outras expressões faciais. Então, o pai não ouve balbuciar, não ouve a emissão de alguns sons, como papá, mamá, né? Não emite, né? Então, o pai já percebe que tem algo ali.
Aos 12 meses, né, a criança segue não balbuciando, não usa ou retribui gestos, tais como apontar, mostrar, alcançar ou acenar. Normalmente, nessa fase de 1 ano, a criança aponta o que ela quer. Se ele quer água, aponta para água. Se quer comida, aponta para comida. Se quer mamadeira, aponta para mamadeira. Ou então, se ele vê algo que agradou ele, por exemplo, um cachorrinho passou, a criança gostou daquele, vai apontar para o cachorrinho. Está se comunicando com a mãe, dizendo que gostou de ver aquilo ali. Olha, mamãe, o cachorrinho está passando. Não pode falar, mas aponta. Então, isso pode estar ausente no autista, certo? Com 18 meses, nós podemos observar aí, né, a ausência de palavras e contato ocular. Então, olha aí, sem contato ocular, 0 palavras, ocular inexistente ou fugaz. Então, a criança pode até olhar para o pai e para a mãe, mas brevemente logo retira o contato visual, certo? Essa ausência de palavras, ela é relativa. Existem algumas crianças que falam, certo? E falam precocemente, muitas palavras muito antes do prazo. Já outras têm ausência de palavras. Então, no autismo clássico, típico, ocorre mais a ausência de palavras, mas existem alguns autistas que têm esse falar de forma precoce. Tá? Aos 24 meses, ocorre a ausência de 2 palavras com sentido. Qualquer perda anotada de discurso, como balbuciar ou interação social. Então, aos 24 meses, aos 2 aninhos, a criança ela já consegue interagir com outras crianças, no brincar, por exemplo. Então, pode-se observar aí que não ocorre essa brincadeira, não há interação social. Outra questão é, o meu filho pode até falar algumas palavras, mas ele está se comunicando ou ele está imitando o som que eu faço. Então, se for imitação de som, né, é outro processo que não é comunicação, certo? Então tem que observar se ele está só me imitando ou se está tentando se comunicar. A criança, como já falamos, o atraso da fala ou não ter a fala, certo? Então, interesse limitado nas outras crianças, ou pouco ou nada de interesse, né? Reciprocidade emocional limitada também, ou ausência de interesse emocional ali por outras crianças, outras pessoas, certo? Então, ele se fecha no mundinho dele ali e não interage socialmente, tá? Não usa gestos ou não aponta, já tinha falado, vamos repetir aqui, né? Evita sensações, recusa sapatos, roupas, comer certas comidas. Como eu falei para vocês, o autista pode entender, o cérebro dele pode entender o toque, a questão tátil, não é só o tocar, certo? A roupa, o sapato, certo? Pode trazer para a criança um grande desconforto. Outra questão é a textura do alimento. Um alimento com uma textura diferenciada, e aí de acordo com o que a criança, né, vai mostrar ali para o pai ou para a mãe, que certos alimentos ele não vai comer. Então, se a família tiver uma forma de alimentação, naquela família gosta mais de arroz e feijão, e assim vai, e a criança não aceitar aquela alimentação, pode ser por conta da textura do alimento, tá certo? Outra questão é a questão do brincar. A criança, quando começa a desenvolver o brincar, os pais observam que esse brincar é inapropriado. Normalmente a criança aprende que o carrinho que ele tem ali na mão corresponde ao mesmo carro que passa lá na rua e emite um determinado som. Então a criança pega o carrinho e faz drum, drum, né? Para lá e para cá, brinca com o carrinho. No autismo pode ocorrer esse não brincar, né? Brincar de forma inapropriada. Então, pegar um carrinho, ele vira o carrinho para cima e vai brincar com a rodinha do carrinho. Ou então pega o carrinho e passa pelo corpo. Ou então pega o carrinho e bota na boca, lambe, morde o carrinho, mas não brinca com o carrinho de forma adequada. Esse é um exemplo, certo? Embora as birras sejam comuns nestas idades, né? Podem ocorrer birras extremas, em que as crianças ficam simplesmente inconsoláveis. Então, quando a criança, muitas das vezes, ela é contrariada naquilo que ela gostaria de fazer e o pai não permitiu, ela pode executar esta birra. Né? E elas são muito frequentes em algumas crianças. Né? Então, justamente vem para a estimulação precoce para ser trabalhada, né? Essa birra. Então é isso que eu tenho para falar para vocês, pais. Eu agradeço muito, tá certo? Esse momento aqui e vamos estar aí presentes, se Deus quiser, com outros vídeos. Até mais. Grande abraço e uma boa semana para vocês, tá bom? Tchau, tchau.